Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Hoje converso com Nuno Melo Souza e Ana Rezende, curadores do mês da Arquitetura da Maia. Obrigado a ambos, antes de mais, por estarem aqui estes minutos a conversar comigo. Bem-vindos. Não, muito obrigado nós. Obrigada a nós. Obrigado pelo convite. Para essa, é um gosto. Então, começando pelo princípio, pergunto-vos como surgiu e qual o objetivo do mês da Arquitetura da Maia. Se calhar desde o início então, não é? O mês da Arquitetura da Maia começou em 2017. Esta já é a quinta edição. Neste caso, tem tido curadores diferentes. Nós fomos convidados especificamente para esta edição deste ano. Este ano, por ser um ano de comemorações do 25 de Abril, o município tinha esta intenção de fazer o mês da arquitetura em torno do tema da liberdade. E é a partir daí que nós entramos. Exato. Eu ia precisamente perguntar, pedir, para nos falar então desse desafio lançado para este mês e para a exposição em particular, não é? Que pergunta precisamente o que é um espaço de liberdade. Como é que foi esse? Exatamente. Dizes? De forma muito resumida, não é? Este convite para trabalhar um tema tão vasto, tão imensurável, levou-nos a pensar numa pergunta que pudesse ser universal, não é? Uma pergunta que gerasse questões muito dispares, muito diversificados, junto também num conjunto de convites interessantes a 50 práticas, arquitetos, arquitetas, coletivos das mais variadas também, das mais variadas áreas dentro da disciplina da arquitetura, para que esta resposta não fosse uma resposta local, não fosse uma resposta até regional, muito dada não só ao contexto da Maia, mas ao contexto português, mas que nos abrisse um bocadinho este ponto de perspectiva sobre o que é realmente um espaço de liberdade, o que é liberdade e repensar este tema. Foi uma ideia, isto é, a proposta curatorial. Lá está, o facto de ser, mais uma vez, um tema tão. Isto é, não é só um tema da arquitetura, não é um tema nosso, um tema Do da dia nossa a própria dia. existência, não é? E da nossa, de um lugar comum até, um tema um bocadinho universal, não é? Sim. Sem dúvida. E o desafio foi esse, como é que enquadramos isto na disciplina da arquitetura? E eu acho que estávamos a conversar sobre isso no outro dia, que apesar de tudo, esta dúvida que se criou como ponto de partida, não é? O que é que falamos quando falamos em liberdade e arquitetura, o que é isso? Essa própria dúvida foi o mote depois curatorial, porque decidimos então, ok, ela é tão, esse entendimento é tão vasto, né? Depende da perspectiva com que olhamos para o tema, pode ser do ponto de vista político, pode ser do ponto de vista social, pode ser filosófico, pode ser só formal, pode Uhum. ser muita coisa, e portanto, por poder ser muita coisa, nós decidimos criar este leque de 50 pessoas que tentámos que fosse o mais diversificado possível, quer do ponto de vista geográfico, quer como o Nuno falou também da própria forma de atuar dentro da disciplina de arquitetura, portanto temos pessoas da prática, temos pessoas da academia, da investigação, de várias gerações, de várias idades, de vários pontos geográficos, para que conseguíssemos fazer uma espécie de estado da arte do o que é que significa ainda por cima hoje em dia, não é? O que é Uhum. que significa um espaço de liberdade. E foi isso que nos chegou, foram várias visões, vários entendimentos, várias respostas a esta pergunta. Bom, antes de perguntar o que eu ia perguntar, pergunto: são 50 convidados, 50 arquitetos, nos 50 anos do 25 de Abril. Foi relevante comemorar-se esta data redonda, não é? Foi uma pequena gracinha, né, que fizemos com um número simbólico, não é? Estávamos preparadíssimos para não chegar a esse número, mas dentro de todos os convites que fizemos, felizmente conseguimos chegar ao Sim. número. Sim, porque percebemos que tinham de ser muitos, porque para conseguirmos uma verdadeira representatividade deste tema, que não podiam ser 6, 10, 15, não é? Então, por que não 50, já que estamos a falar dos 50 anos do 25 de Abril? Claro, parece-me apropriado. Vocês conseguem, eu sei que é uma pergunta ingrata, são 50 contributos, mas conseguem destacar alguns exemplos de contributo, se calhar, nomeando ou não nomeando, de tipo de que abordagens foram
usadas para responder a esta questão? Essa é uma questão, é sempre uma questão muito interessante, sem querer individualizar, eu acho que nós podemos falar é do formato, não é? Tanto recebemos desenhos originais, como scans de poemas, de ideias, de conceitos, que de alguma forma interessam àquela prática em questão, não é? Torná-los de alguma forma públicos, como resposta também a esta pergunta. O que mais nos entusiasmou até é o facto de a grande maioria, a grande percentagem destas respostas serem específicas à pergunta. Isto não é uma readaptação de algo que já existisse no corpo de trabalho do autor, mas sim uma interpretação à pergunta e uma resposta direta a essa pergunta. Quer dizer que acabamos por ter conteúdos bastante originais e apenas e só para este mame. E é isso, a questão do formato, não é? Tanto recebemos um jogo que veio da Ucrânia com umas peças feitas, umas esculturas para jogarmos um jogo, como um conjunto de cadernos que chegaram do Japão, no qual são cadernos de processo que podemos folhear à vontade, não é? Sem filtro, Uhum. como uma resposta a um e-mail no qual nos é dito o porquê de haver uma impossibilidade de resposta ao nosso problema, não é? Então, há uma grande diversidade, é muito diverso, muito heterogéneo este tipo de resposta. Se calhar à partida, numa forma inicial, aliás, o repto é um texto, uma reflexão e algo, um suporte visual, não é? Que poderia ser, lá está, a fotografia, o desenho, o vídeo, O som. o áudio, não é? Então, tudo isto, alguns autores preferiram ter áudio e desenho, outros apenas e só fizeram um vídeo com o propósito de estar aqui no MAM. Então, o nível das respostas foi muito alto. A uma dada altura, nós até. Há sempre este receio, não é? Quando fazemos a pergunta, vamos aceitar qualquer tipo de pergunta, não é? Ou de resposta, neste caso, não é? E o nível das respostas foi muito alto, ao ponto de nós não conseguimos dizer, ok, este é o melhor, este é o pior. Todos eles com um nível altíssimo e acho que vai ser aliás uma exposição extremamente pedagógica e didática para quem até nem é arquiteto. Estou a entrar na cabeça dos arquitetos que responderam à pergunta e percebermos que um leigo ou alguém que apenas e só nutre alguma simpatia pela disciplina da arquitetura possa se relacionar com o lado humano de quem a responde, não é? Porque no final de contas estamos todos aqui ao mesmo, não é? Por assim dizer, apesar de sermos arquitetos ou não arquitetos, não é? Muito bem. E esse processo de chegar a 50 nomes, a 50 convidados, imagino que tenha sido, provavelmente tinha uma lista maior. Há bocado me falava que, ou a Ana, já não sei, que achavam que se calhar era muito, mas que acabou por não ser. Como é que foi esse processo de chegar, de curadoria, até chegar aos 50 nomes? Olha, foi mais fácil do que nós podíamos imaginar no início, na verdade. Nós estávamos preparados para receber muitos nãos, para nem sequer receber respostas. Alguns dos nomes até são estúdios muito conceituados, que sabemos que têm uma agenda muito preenchida, que muitas vezes até é difícil chegar à pessoa porque tem uma equipa por trás. Mas surpreendentemente tivemos respostas quase imediatas, de um entusiasmo que até nós nos surpreendeu. Porque eu acho que as pessoas gostaram mesmo da forma como, a simplicidade do pedido, acho eu, de vir também assim de um evento desta natureza também que, apesar de tudo, sempre teve a preocupação de se relacionar muito com a comunidade local, né? O mês da arquitetura da Maia nunca é pensado só para os arquitetos, mas para as pessoas que aqui vivem, e eu acho que isso de alguma forma disputam um interesse especial. Óbvio, fizemos mais convites do que 50, isso é sempre assim, mas na verdade não foram, eu acho que não foram muitos mais. Não foram muitos. Porque, pronto, e o processo de fazer essa lista, claro, também foi muito demorado. Para nós foi sempre um jogo também de várias peças, não é? Queríamos mesmo que tivesse representatividade a todos os níveis, como eu já disse, geográficos, de género, de tipo de práticas, de tipo de pensamentos, portanto estivemos ali a montar um puzzle durante imenso tempo, mas de facto eu acho que o processo foi muito mais simples do que nós poderíamos ter imaginado no início. E extremamente generoso. Sim, as Acho que isso pessoas foram. é sempre de realçar, porque
Na verdade, o que nós pedimos é uma resposta que tenha o seu conteúdo. Isto é, na prática, exige tempo, isto é exigente responder esta pergunta. Não é uma pergunta que se faça. Ela é pequena, mas não é nada simples de Eu nem responder. sei, eventualmente eu ainda teria que pensar o que é que eu havia de responder, Ana. Eventualmente também teria que pensar qual é que seria a resposta, não é? Sim, sim. Então houve uma grande generosidade por quem aceitou. Eh, pá, Será sempre também um bocado inglório para nós dizer, ok, podíamos ter trazido mais este, aquele. É impossível, não é? Conseguimos ter o mundo todo em 50, não é? Claro, Ou ter todos os heróis, não é? Ou ter todos. Mas seguramente são todos. A lista é composta por gente que nós admiramos. Isto Sim, é, isso era também um ponto de acordo entre mim e a Ana, na escolha, independentemente a que fação, a que área dentro da disciplina eles pertencessem, teriam que ser validados, lá está, pelo corpo curatorial, de que há uma admiração por aquele corpo de uhum, trabalho, não é? uhum. claro. Serem E o trabalho de curadoria também passa por fazer escolhas, como é. Claro. Falaram do puzzle de escolher esses 50 nomes e o puzzle que provavelmente se seguiu, que foi o da montagem da exposição propriamente dita. Fala um pouco também desse processo de montar a exposição. Sim, eu acho que o processo de montagem começa antes mesmo de nós recebermos os conteúdos, ou seja, nós fizemos esta reflexão também de como é que nós iríamos apresentar. Nós sabíamos à partida que ia ser texto e ia ser um destes 5 suportes, né? Imagem, som, Uhum. vídeo, objeto ou desenho. E começamos logo a imaginar como é que nós conseguíamos criar uma experiência em que conseguíssemos que as pessoas captar a atenção das pessoas para este tipo de conteúdo que podia. Primeiro, nós não sabíamos como é que vinha, Uhum. a escala do conteúdo, ou seja, não é pensado para ser uma instalação que ocupe muito espaço, portanto, nós tínhamos que criar algo que fosse, de alguma forma, ajudar a entender e a interpretar estes conteúdos e criar uma relação até um bocadinho mais intimista com estes conteúdos, porque são conteúdos que requerem leitura, que requerem tempo. interpretação, tempo. E portanto, essa ideia de tempo e essa ideia de percurso estava logo, e de criar uma estrutura dentro do espaço do Fórum da Maia, que de alguma forma também trouxesse um bocadinho desse lado da própria arquitetura, né? Porque a arquitetura, sempre que vemos uma exposição de arquitetura, é sempre uma representação, não é? São Uhum. cortes, alçados, maquetes, nunca é arquitetura propriamente dita, não é? Certo, certo. Mas também trazer um bocadinho disso, da materialidade, da experiência do espaço, até de um espaço que pode condicionar, que nos obriga a ir em determinadas direções, que Uhum. nos obriga a ver a Sim, exposição numa determinada sequência, e que nos obriga também a terminar num determinado espaço sim, que nós quisemos que fosse um pouco mais especial, e por isso convidamos também o coletivo Berro, em colaboração com a artista Flor, que fizeram também uma peça específica para esta edição, que de certa forma culmina este projeto expositivo. Não sei se queres revelar um pouco mais do sim, que de projeto. alguma forma é uma máquina viva, é um organismo, um outro organismo que reinterpreta e pega naquilo que é o conteúdo da exposição e que lhe dá uma nova interpretação, portanto, diremos assim, sem tentar desvendar demasiado. Aliás, Exato. há aqui um tema que é o próprio Fórum da Maia e a forma como fomos abordados pelo município encaravam um grande espaço, não é? Um espaço que nós sabíamos que com as 50 respostas, ou isto é, teríamos que ir às 300 respostas para termos um corpo expositivo que ocupasse todo o espaço do fórum Uhum. e que não parecesse curto para aquilo que é esta é a resposta. As respostas se calhar iriam ficar de alguma forma a nadar dentro de todo o espaço que nós tínhamos. Então, uma parte e o próprio espaço em si é bastante livre, isto é, há muito espaço. Então, o facto de termos espaço a mais, e estando a falar de liberdade, queríamos que o projeto expositivo também fosse em si uma condição e uma condicionante daquilo que é o percurso que o Mana está a falar, do percurso expositivo. Então, Uhum. de uma forma um bocado louca e bastante ambiciosa, e com a ajuda também da Artworks, conseguimos criar uma estrutura que foi soldada, in situ, montada durante as últimas 2 semanas, para que aparecesse então este novo corpo dentro já de um corpo que é um velho conhecido para quem frequenta o museu e para quem vem ao fórum e está à espera de outra coisa que não será certamente a que vai encontrar aqui.
Muito bem, fica para descobrir de 5 de outubro a 3 de novembro, o mês da arquitetura da Maia. Gostava de vos perguntar a que atividades paralelas vão acontecer e vamos poder assistir. Penso que há algumas fora da exposição, não é? Sim, isso também faz parte sempre do mês da arquitetura da Maia, criar um programa paralelo que de alguma forma dialogue com a exposição. Nós imaginamos sempre desde o início mais um formato de oficinas para que também pessoas que não são da disciplina possam vir, se sintam à vontade para participar e que de certa forma também abrangesse várias faixas etárias. Por isso nós temos a começar já no domingo, depois da inauguração, um workshop para adultos com um dos arquitetos que está a participar na exposição, da Arjen Knoblauch, da Alemanha. Portanto, ele vai fazer um workshop no fundo, de criação de umas peças ready-made a partir da resposta que ele dá aqui no fórum. Sobre a ideia de risco, portanto é um workshop prático de produção de peças em alumínio. Depois vamos ter algumas visitas guiadas por nós, também para que possamos dialogar com toda a gente sobre os temas levantados pelas várias respostas. Vamos ter também um workshop para crianças, esse assim um bocadinho mais alargado, vai ser durante um fim de semana, em que o Hugo Barros do Ateliê da Costa e a Sara Garcia vão fazer uma peça mesmo, vão criar uma peça de raiz para ser apresentada no segundo dia, portanto aberta a toda a gente. Entre os 8 e os 14, ou 8 e os 16, não é? Agora já não sei de cor, mas está no site. É a faixa etária mais para mais sim. pequenos. E depois temos uma mais para jovens, o workshop é dado pelo Coletivo Berro e pela Flor, sobre precisamente também os mecanismos de experimentação e de manipulação da peça deles. Portanto, eles partem da peça e do processo da peça para criar coisas novas também com o público. Muito bem. Vocês estão neste momento numa posição em que têm 50 possíveis respostas para a pergunta: o que é um espaço de liberdade? Vocês conseguem ter a vossa resposta? Ou como é que a dariam se fossem convidados a participar com peças vossas na exposição? Pedro, temos que reagendar esta reunião para nos prepararmos para essa pergunta, porque estou completamente. Eu acho que estas respostas me deixaram ainda mais dúvidas. Se eu antes tinha uma resposta pronta, agora já não tenho. Pode ser que no fim do mês da arquitetura da Maia consigamos lá chegar. Nuno e Ana, muito obrigado. Foi um gosto enorme conversar convosco. Muito obrigada. Obrigado, Pedro. Olá, eu sou Pedro Mendes, diretor-geral e criativo do Coffee Paste. Sabias que podes apoiar o nosso trabalho e ainda ganhar benefícios exclusivos? No Patreon temos 3 modalidades de apoio e cada uma delas vem com recompensas especiais. Podes contribuir com perguntas para as nossas entrevistas, receber uma newsletter exclusiva e até garantir descontos nas nossas formações. O teu apoio é essencial para continuarmos a criar conteúdo de qualidade e a fortalecer esta comunidade. Podes saber mais em patreon.com/coffeepaste. Junta-te a nós e faz parte desta aventura.